Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje é a lição de número 7. Nós estamos aqui aprendendo sobre o nosso Deus, sim, o Deus que cura. Nós vamos aprender hoje e essa história está no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19, e que você possa, entender, que você possa esclarecer aí na sua vida que Deus age segundo o conselho da sua sabedoria. Sim, o nosso Deus, Ele é sábio e Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida de você, Ele sabe o que é o melhor para você. Agora cabe a mim, cabe a você saber se nós vamos ser sábios a ponto de obedecer o conselho e a sabedoria que o nosso Deus tem para nós. Amém? Então que você possa nesse dia, poder abrir o seu coração, abrir a sua mente para entender e ser uma criança obediente e fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Então feche seus olhinhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigado por mais uma vez o Senhor estar aqui comigo. Senhor, obrigado por mais uma vez o Senhor permitir que nós entremos na Tua presença para pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Senhor, abre a minha mente, abre o meu entendimento para que eu possa, Senhor, ser uma criança sábia, para que eu possa, Senhor, ser uma criança que sinta o desejo de ser obediente a Ti, de saber escolher, Senhor, as decisões certas que vêm diante da Tua palavra, conselhos certos que vêm de Ti, meu Deus. Ajude-me, Pai, a viver neste mundo como uma criança de bem, fazendo a diferença na vida das pessoas, que eu possa anunciar a Tua salvação para aqueles que precisam, que eu possa anunciar sobre o Seu amor àqueles que estão precisando, Senhor, que eu possa falar da cura, Senhor, que há em Ti, para que as pessoas possam, Senhor, se sentir aliviadas, que elas possam se sentir seguras diante de Ti. Senhor, cuida de cada lar, de cada família neste momento, de cada criança, de cada necessidade. Traga cura, Senhor, que é isso que nós estamos precisando. Cura física, cura mental, cura espiritual. Senhor, traga cura para a nossa nação, traga cura para a humanidade, traga cura para esta casa, para esta família. Senhor, traga cura para nossas vidas. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? É isso que o nosso mundo está precisando, de cura desta enfermidade que está afligindo tantas pessoas, não só essa enfermidade, muitas enfermidades, muitas pessoas passando por momentos tão difíceis, que nós possamos levar este momento de paz, porque embora vamos passar por um momento de aflição, mas precisamos ter paz, e essa paz só encontramos em Jesus. Muitas pessoas estão sofrendo neste momento, mas encontram paz, por quê? Porque confiam em Jesus, Tem o nosso Deus para cuidar da sua vida. E muitas estão sofrendo, mas não têm esse consolo, não têm essa ajuda espiritual. Então que você possa ser esse mensageiro, que você possa levar o Deus da cura, espiritual e física para aqueles que estão precisando, que é o que nós vamos aprender hoje aqui, Essa pessoa que nós vamos aprender, ela levou essa solução, essa ajuda para este homem, e ele recebeu a sua vitória, a sua cura, a cura para a sua vida. Então, o versículo para nós estarmos memorizando diz assim, olha, eu vou ler aqui, é Salmo 103, verso 3, que diz assim: Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Então não é, ele perdoa alguns dos meus pecados, ele cura algumas das minhas doenças, não. O nosso Deus, ele tem poder para curar todas as nossas enfermidades. O nosso Deus, ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Jesus, ele veio aqui para perdoar todos os nossos pecados. Mas nós precisamos permitir que ele nos perdoe.
né? Porque muitas pessoas pedem perdão, mas quer continuar vivendo uma vida de pecado. Pede perdão, mas continua fazendo coisas erradas. Nós temos que pedir perdão e viver uma vida de santidade. Nós temos que pedir a cura e confiar. E também aceitar se é para que nós recebamos aquela cura ou não, né? Porque Deus, ele cura todas as enfermidades, mas ele não cura todas as pessoas, né? Tem pessoas que ele vai curar e tem pessoas que ele não vai curar, mas as enfermidades para ele são todas possíveis de ser curadas. Jesus, ele cura todas, mas nós temos que entender, será que ele quer nos curar? Será que ele quer que nós vivamos assim? Será que chegou o momento de nós irmos nos encontrar com ele? Nós não sabemos, né? O que nós precisamos fazer é saber que diante da vida e diante da morte, ele continua sendo Deus. Diante da saúde, diante da enfermidade, ele continua sendo Deus. Se ele te der a cura, ele é Deus. Se ele não te der a cura, ele continua sendo Deus. É difícil entender? É difícil. Você é uma criança? Você é uma criança. Mas eu não sei o que você está passando dentro da sua casa. Talvez você está orando para Deus curar alguém. Ou Deus levou alguém que você orou e Deus não curou. Mas essa pessoa chegou a morrer. Mas saiba que essa pessoa, se ela morreu com Cristo, ela está lá na glória. E se você permanecer fiel, vocês vão se encontrar um dia. Então, vamos entender que nesse mundo a vida é passageira. O nosso descanso não é aqui. Mas nós temos a certeza de que Deus cura. Agora temos que entender também, esta enfermidade é para cura? Esta que nós vamos aprender foi para cura. Mas muitas enfermidades aqui na Bíblia, Jesus também não curou. Mas ele continua sendo Deus. Amém? Então vamos entender aqui, ó, que o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Então o Senhor, ele tem o poder de curar todas as enfermidades. Amém? Então Salmo 103, verso 3. Vamos falar do nosso versículo aqui, ó, vamos lá? 1, 2, 3. Memorizando. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmo 103, verso 3. Amém? Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmo 103, verso 3. Muito bem, que o Senhor possa conceder o desejo do seu coraçãozinho neste dia. Se você está orando por alguém, que haja cura nesta vida, que haja cura na sua vida, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Amém? Então hoje nós vamos estar aprendendo, acho que eu nem vou tirar, vou deixar aqui mesmo. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre o Deus que cura. Então hoje nós vamos aprender sobre uma menina que fez toda a diferença na vida do seu patrão. Ela vivia lá na cidade de Samaria. Só que o que aconteceu? O exército da Síria, os saqueadores da Síria, né, da cidade lá da Síria, invadiram Israel e levaram muitas pessoas como escravas. E dentre essas pessoas levaram esta menina. E ela foi trabalhar na casa deste general, como escrava da mulher do general, que era Naamã. E ali, ela sendo escrava, a Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia também não fala o nome da mulher de Naamã, porém ela trabalhava na casa do general do exército da Síria. E ela era uma menina que ficava prestando atenção nas coisas. E ela prestou atenção e viu que o seu patrão, ele tinha uma enfermidade. E ela diz assim para a sua patroa, então,
Ah, se o meu patrão conhecesse o profeta que existe lá em Samaria, ele ficaria curado desta enfermidade que ele tem. Imagine só, crianças, o Naamã, um homem muito importante ali do exército da Síria, né? Era um dos maiorais ali, ele era o maioral, mas ele tinha uma enfermidade, ele tinha lepra. E a lepra era uma doença contagiosa. Ele nem ficava junto com a sua esposa, ele ficava em outro lugar. Ele talvez nem ficava junto com seus soldados, ele ficava separado. Porém, ele era ainda um homem muito respeitado. Mas ele tinha esta enfermidade. E esta enfermidade, sendo contagiosa, ela é hoje conhecida como hanseníase. É uma doença que aparece manchas na pele e ela fica adormecida. E essas manchas acontecem pelo corpo todo, pelo nariz, pela orelha. Era uma doença que as pessoas eram afastadas, né? Nos milagres aqui de Jesus, nós vamos ver muitas enfermidades assim que Jesus curava os leprosos, né? E eles voltavam para suas famílias porque eles eram separados, isolados da comunidade, longe de tudo, para que as pessoas não se contaminassem. Todos os seus pertences têm que ser isolados, porque é uma doença contagiosa. Hoje tem cura, mas naquela época, né, não tinha os remédios, a medicina que nós temos hoje. Então, muitas pessoas morriam desta enfermidade, que se chamada lepra. E era o caso do general Naamã. E ali, aquela menina, quando disse isso, eu acredito que a mulher de Naamã já foi correndo falar para ele: olha, a minha serva disse que lá em Samaria tem um homem que cura, vai lá, o rei. E assim, e Naamã, desesperado, querendo ser curado, né? Querendo que logo alguém tirasse aquilo dele, foi logo, conversou com o rei, pediu a carta e ele foi até o rei de Samaria. Quando ele chegou ali até o rei de Samaria, que ele chegou diante do rei ali de Samaria e ele falou assim: rei, eu estou aqui com uma carta para que o Senhor me cure desta enfermidade que eu tenho, porque eu ouvi dizer que aqui em Samaria o Senhor iria me curar. O rei ficou, rasgou as suas vestes. Ele disse: por acaso sou eu Deus para curar você de alguma enfermidade? Eu não tenho poder para isso, né? Onde você ouviu falar sobre isso? Mas a menina não disse isso. A menina disse que se ele fosse e conhecesse o profeta que existia em Samaria, e era o profeta Eliseu. E ali, quando o profeta Eliseu soube do que estava acontecendo, porque Naamã ficou, acredito que muito bravo, já foi embora, né, querendo ir embora com o seu exército que estava ali, né? E agora, o que aconteceu? Não é verdade tudo isso que aquela menina disse? Então, Eliseu mandou que ele fosse, falou para o rei que mandasse ele até a casa de Eliseu. E ali, então, o general foi até a casa de Eliseu. Opa, então, olha aí uma solução. Eu vou para a casa de Eliseu. E ele chegou lá, acredito que ele achou, né, por ser um homem tão importante, que Eliseu iria fazer assim: oh, tudo bem, vem aqui que eu vou fazer assim, eu vou orar por você, eu vou colocar... Não, Eliseu não fez isso. Eliseu mandou que Geazi fosse recebê-lo e disse assim: olha, o profeta mandou eu te dizer que você vá lá no Rio Jordão, era um rio que tinha ali em Samaria, né? Vai lá no Rio Jordão e dê 7 mergulhos. Quando você der 7 mergulhos, você vai ser curado desta sua enfermidade. Imagine só, crianças, Naamã. Naamã ficou muito bravo. Como assim? Nem foi esse profeta que veio conversar comigo e agora ele manda eu ir pular lá no Rio Jordão, dar 7 mergulhos. Tem muitos rios, mas com águas mais limpas lá na Síria, que eu possa mergulhar. Por que eu vou no Rio Jordão?
eu vou embora para casa. E ele ficou muito bravo. Mas o que aconteceu? Ele poderia ter ido embora. Mas os seus empregados, eu acredito que Naamã era um homem que as pessoas gostavam e respeitavam muito. Porque senão eles iam falar assim, é mesmo, vamos embora, deixa tudo aí. Ah, logo ele vai morrer mesmo. Mas eles queriam que Naamã ficasse curado. Acredito que eles gostavam de Naamã, os seus soldados. E disse assim, general, o profeta disse para o senhor dar 7 mergulhos. Que custa o senhor dar 7 mergulhos, né? Dá 7 mergulhos. Então ele pensou, e ele falou, tá bom, vamos lá dar 7 mergulhos. E olha, vocês acham que foi fácil para Naamã dar 7 mergulhos ali no Rio Jordão? Porque você dá 1, você dá 2, e você olhava e nada. Vamos dar a 3, 4, 5, 6, né? E Naamã olhava e nada acontecia. Naamã olhava e nada acontecia. Ele ainda estava com a enfermidade. E quando ele deu o 7, era 7, não era? Então, quando ele deu 7 mergulhos, quando ele se levantou, a sua enfermidade tinha ido embora. A sua enfermidade estava, a sua pele estava limpa, como a pele de um bebê. A sua pele estava purificada de toda a contaminação daquela lepra. Naamã ficou muito feliz. Sabe por quê, crianças? Não foi as águas do Rio Jordão, mas foi a obediência que ele teve no profeta Eliseu, porque ele era um homem de Deus, né? Deus pediu para que o profeta orientasse Naamã para fazer isso. E Naamã, como obediência ao profeta, ao que Deus tinha falado para o profeta, ele foi. E sabe o que Naamã fez? Quando ele viu que ele estava curado daquela enfermidade, ele não foi embora para sua casa. Ele não pensou assim, eu vou embora, já que ele não quis falar comigo, eu vou embora, também não vou falar com ele. Não, Naamã não foi orgulhoso a ponto de ir embora quietinho. Ele voltou e foi lá e agradeceu ao profeta Eliseu e disse assim, realmente existe um único Deus e é o Deus de Israel. Olha só que gostoso, o general Naamã foi embora para a Síria, declarando que existia um Deus e é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que curou a sua enfermidade. Não foi o profeta, porque se o profeta tivesse ido, conversado, colocado a mão, orado, ele ia achar que era o profeta, mas não foi, né? Foi Deus que mandou. Então foi Deus que curou o general. Ele foi embora livre de toda a sua enfermidade e declarando o mais importante, que existe um Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, porque o Deus de Israel é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo que vai ser amanhã e eternamente. Glória a Deus por isso. E a atitude de Naamã, crianças? Ele poderia ter sido, né? Ele ficou com medo no começo, não quis fazer, mas ele se humilhou, ele se rendeu, ele foi obediente. E muitas crianças têm feito isso, está sendo orgulhosas, não se rende ao Senhor Jesus e perde a sua bênção. Então não permita que o seu coraçãozinho fique aí contaminado por atitude, por coisas ruins, porque o Senhor Jesus, ele tem poder para realizar grandes coisas na sua vida. Olha aqui, ó, Jesus, ele tem poder para curar você. Sim, o nosso Senhor Jesus, ele tem poder para purificar a sua vida neste momento.
tão somente diga: Jesus, lava-me, transforma, purifica, me cura. Jesus, eu quero sentir a tua presença. O que você tem feito que está impedindo você de sentir a presença do nosso Senhor Jesus? Peça para Jesus transformar, curar a sua vida, limpar você de tudo aquilo que pode estar te afastando do Senhor Jesus. Olha que Jesus, ele quer trazer para a sua vida neste momento, ele quer trazer a cura que somente o Senhor Jesus, ele pode dar. Jesus, o seu sangue te purifica de todo pecado, de todo mal, de toda enfermidade. Jesus levou todas as dores, todas as enfermidades sobre si ali na cruz do Calvário. Então se permita ser cuidado pelo Senhor Jesus. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele quer tirar tudo de ruim que está na sua vida. Mas você precisa deixar, você precisa se render, assim como Naamã fez. Naamã se rendeu, né? Tirou o seu orgulho do seu coração e mergulhou ali no Rio Jordão. Então tira todo sentimento de orgulho, de falar, eu não vou deixar isso, não, deixe sim, eu não quero, eu gosto disso, não, mas você precisa da salvação, que é a melhor coisa que nós temos. Nada que o mundo tem para te oferecer vai fazer com que você conquiste a sua salvação. Então Jesus quer cuidar de você. Jesus, ele quer trazer para você a libertação de todo mal, de todo sentimento, de toda depressão, de toda ansiedade, de todo vício, de tudo aquilo, de toda raiva, de todo ódio, de toda mágoa, de tudo aquilo que está no seu coraçãozinho. Jesus, ele quer limpar. A água da vida quer limpar você. Não é aquela água do Rio Jordão, não. É a água que existe no nome de Jesus. Jesus, ele disse que eu sou a água da vida, a água que purifica você, que te liberta, que te, transforma, que tira todo o mal e te traz alegria. Jesus, ele quer transformar você. Jesus, ele quer trazer para a sua vida, olha aqui, a salvação que somente há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só neste nome existe salvação. Amém? Então receba Jesus como seu único e suficiente Salvador e permita que o Espírito Santo de Deus a cada dia transforme a sua vida e permita que o Espírito Santo te mostre o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Que ele guie os teus passos até a eternidade. Amém, crianças? Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te guardando, te livrando de todo perigo e de todo mal. Qual que é o nome do profeta que eu perguntei, que eu falei hoje? Vamos ver se vocês vão saber. Quantos mergulhos que Naamã teve que dar lá do Rio Jordão? Vamos ver. Qual é o nome da doença de Naamã, do general Naamã? Nome do rio que Naamã mergulhou. Vamos ver se tem mais um aqui. Qual o nome da cidade que o profeta morava? Que eu disse lá no comecinho, que ele morava lá na cidade de... Muito bem. Então, olha, que você possa responder essas perguntinhas, que você possa continuar guardando as suas ofertinhas. Se as aulas começarem, você possa levar as suas ofertinhas para a casa do Senhor, que você possa continuar fazendo as suas atividades, né? Então, vamos orar aqui, ó, pelos pedidos de oração aqui dentro dessa caixinha, que o Senhor continue te abençoando, amém? Senhor, obrigado por este momento que passamos na tua presença, por mais esta aula. Continue abençoando a cada criança, a cada lar, a cada família que está precisando de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, de cada coraçãozinho neste momento que está precisando de ti. Continue abençoando a cada pedido aqui dentro dessa caixinha de oração. Continue abençoando o nosso mundo. Continue abençoando, confortando os corações, curando aquelas pessoas que estão nos hospitais e protegendo a cada lar, a cada família, a minha família também.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Então, que você possa compartilhar esta aula com seus amiguinhos. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu joinha, seu gostei. E ative aí o sininho das notificações. Um grande abraço para você. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu espero você na nossa próxima aula.